Bom dia, né? Vamos começar o nosso encontro. Hoje eu vou estar ministrando sobre o Evangelho da Salvação versus Evangelho do Reino. Abram comigo e agora a gente vai começar a entrar no texto aqui. Eu quero levar você a ter uma diferença sobre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino, para vocês entenderem o dano que isso causa. Mas por que você quer trazer uma coisa tão aparentemente técnica aqui? Porque para corrigir um desequilíbrio que eu estou percebendo nesses dias. Então, tipo assim, como eu falei, a religião, ela é muito, por ela ser cíclica e por ela ser de acordo com a cultura que está atuando na época, então ela acaba levando você a adotar os costumes do mundo em nome de Deus. Como Jesus falou, né, que ia chegar um momento que as pessoas, que falou para os discípulos dele, vão chegar um momento que as pessoas vão perseguir vocês, vão matar vocês e vão acreditar que estão fazendo isso para Deus. Esse é o nível que esse é o tipo de alienação que a religião gera. Eu quero que vocês abram comigo primeiro, a gente vai ler Mateus 4, 23. E aqui, esses primeiros textos aqui, é para vocês entenderem que o Evangelho da Salvação, ele não existe, biblicamente falando. Sempre o que houve foi o Evangelho do Reino. O Evangelho da Salvação, ele começou a ser plantado, as primeiras sementes lá no século IV, mas ele nasceu de verdade em 1965. Que aí, em 1965, eles conseguiram achar o caminho perfeito para usar o Evangelho da Salvação para substituir o Evangelho do Reino. Só que Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pregando qual Evangelho? O Evangelho do Reino. Lucas 4, 43. Esse é outro texto que ele diz aqui. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Outro texto, agora vamos voltar em Mateus de novo, Mateus 10. Próxima vez prometo que eu vou organizar tudo pelo mesmo livro, para mudar os textos aqui. Mateus 10, 5 e 7. Isso daqui foi a primeira vez que ele enviou os 12 dentro de uma missão apostólica, certo? Então foi a primeira vez aqui. Lucas fala com mais detalhes sobre isso, mas daqui também já fala aqui. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Não fala assim, é chegado o Salvador que vai tirar... Não, está falando do reino dos céus. Porque como eu já ensinei para vocês, não dá para entender o que Deus fez por meio de Cristo fora de um contexto de reino. Porque aí pecado, ele fica uma situação muito confusa para entender o que de fato fica pecado, o que de fato tem a ver com o que o inferno significa. Tudo começa a ficar muito confuso porque tirou o contexto original das coisas, que era o reino de Deus. Certo? O outro texto, Marcos 16, 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será o salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 24, 14, que é um resumo que Jesus deu dos fins do tempo. Então, o livro de Mateus 24, eu já falei para vocês, né? Quando vocês começam a estudar o Apocalipse, vocês começam estudando Mateus 24 e depois vocês partem para Apocalipse. Porque Mateus 24 é como se fosse a introdução do assunto e Apocalipse eu falo sobre o desenvolvimento disso. Mateus 24 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o que Satanás entendeu? O evangelho do reino precisa ser pregado para poder vir o fim. Então, se uma das regras para poder vir o fim é pregar o evangelho do reino, eu vou ter que substituir esse evangelho. E aí nasceu o evangelho da salvação.
Porque enquanto as pessoas ficam se ajustando ao evangelho da salvação, essa profecia de Mateus 24:14, ela não se cumpre. E aí, o plano atrasa. Aí fala assim, mas o plano de Deus atrasa, porque o povo de Israel era para ficar 400 anos no deserto, ficou 430. E por que ficou 30 anos a mais? Porque o seu Moisés quis libertar o povo 10 anos antes do dia que ele estava preparado. Você consegue saber isso em Atos 7. Moisés sempre soube que ele iria libertar o povo de Israel, mas havia um tempo para ele fazer isso, só que ele quis se antecipar a esse processo. E por causa que ele agiu de forma antecipada, ele atrasou 30 anos da saída do povo. Era para sair com 400 anos, saiu com 430 anos. Então, pode atrasar o plano de Deus? Pode, quando a pecinha aqui da terra não está fazendo a parte dele no tempo correto. Pode. E você vai vendo que, tipo assim, o quanto que a incredulidade de Abraão e Sarai fez com que Isaac viesse a nascer décadas depois da primeira vez que Deus falou sobre isso. Sabe? O plano de Deus se atrasa. Por quê? Porque Deus ele trabalha em conjunto com o ser humano. Se o ser humano não está no lugar dele, o plano vai se atrasar. Entende? Por quê? Porque as coisas na terra não acontecem só pela vontade de Deus, precisa haver também a vontade do homem cooperando com a de Deus. Então atrasa sim. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o reino é um assunto recorrente a cada vez que Deus faz um movimento de restauração na terra. Quando começou o primeiro movimento lá com Enoque, você vai vendo que Enoque vai mostrando a Deus para o povo dele como um rei. Quando Noé começa a fazer um movimento, ele vai começando a explicar que o povo da sua época deveria se submeter à governança de Deus. E você vai vendo que cada movimento, tanto que a palavra reino, querido, ela não é citada só no Novo Testamento, você vai vendo em todo o Antigo Testamento esse conceito de reinos e reis. Sempre Yahvé, quando não é o rei eterno, que você lê lá em Jeremias, ele é o juiz de toda a terra, e você vai vendo essa descrição sobre... Por quê? Porque todo sionita tem obrigação, porque é impressionante. Morre a geração, nasce outra e ninguém se lembra mais que essa terra tem dono. Aí tem que levantar um filho do reino, um filho de Sião e falar assim, então, queridos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vocês. E começa explicando de novo, porque a geração atual não sabe a verdade, e você vai explicando sobre o reino, e você vai vendo os profetas falando sobre o reino, e você vai tudo sobre o reino, e aí chega João Batista. Como é que começou João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. Como é que começou o ministério de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. Qual foi a orientação que ele deu para os 12? Quando você chegar à nação de Israel, você dizendo, é chegado. E vocês sabem que esse é chegado significa está entre, e não que está se aproximando, mas que já está aqui. Né? Eu não entendo por que ele está traduzido com é chegado, se o mais correto é colocar dentro da estrutura do grego está aqui. Vocês já estão no reino de Deus. O reino de Deus não é algo que vai chegar, mas que já sempre esteve aqui. Então, vocês também vão fazer a mesma coisa. Está chegando o reino de Deus. No século IV, no século V, ano de 400 e alguma coisa, surgiu duas figuras, certo? Primeiro, Agostinho, que o pessoal chama ele de um dos pais da igreja, e é muito interessante essa substituição, porque quem deveria ser chamado de pais da igreja deveriam ser os apóstolos de Cristo, e não pessoas que surgiu 3 séculos depois. Mas eles é que são tratados como pais da igreja e os apóstolos. Os apóstolos são os apóstolos, eles não são os pais da igreja. Mas eles é que deram continuidade na doutrina de Cristo, eles é que deveriam ser honrados como os verdadeiros pais da igreja. Mas não, 3 séculos depois surgiu um cara chamado Agostinho. E ele estava muito tranquilo na vida dele, até que surgiu uma outra figura no cenário chamado Pelágio. Esse Pelágio, ele era um bispo, acredito eu, certo? E está na internet, vocês podem pesquisar depois. Que ele tinha um sonho de conhecer a sede
da igreja que era em Roma, porque a igreja tinha duas sedes, uma em Constantinopla, que é a igreja do Oriente, que hoje é a igreja ortodoxa da Síria, certo? E tinha a igreja na sede na Europa, que era em Roma, e ele queria muito conhecer esse lugar. Quando ele foi para lá, o que ele chegou? O que Pelágio identificou? Que os líderes dessa igreja estavam envolvidos em diferentes níveis e tipos de atos pecaminosos. Então era questão envolvendo dinheiro, sabe? Troca de favores por dinheiro, isso no século IV já. Prostituição, certo? Os líderes eclesiásticos se envolvendo com diferentes tipos de mulheres e homens. E aí ele começou a ficar horrorizado, porque como ele vivia lá no interiorzão, ele tinha uma visão de relacionamento com Deus muito correta, Pelágio. E aí ele começou a combater esse comportamento com doutrinas. Ele começou que surgiu a doutrina pelagiana, aonde que o homem não é salvo apenas pela graça, mas também por um desejo de permanecer em santificação diante de Deus. E ele começou a fazer esse movimento. Quando você vai estudando sobre a doutrina de Pelágio, você percebe 1 ou 2 pontos ali incorretos na observação dele. Só que aí, para combater esse comportamento, as raízes do Evangelho da Salvação nasceram ali. Veio Agostinho e disse que não, que o homem é salvo pela graça. E aí Agostinho começou a distorcer a cabeça da graça, dizendo que Pelágio não deveria exigir das pessoas uma questão, esse nível de santificação, porque o homem nenhum consegue. Foi daí que surgiu a doutrina do pecado original, foi tudo desse negócio que começou uma guerra entre Pelágio e Agostinho. Só que aí, querido, a doutrina de Agostinho era muito mais conveniente. Apesar que havia pontos, tanto que quando você vai estudando, e seria interessante um dia vocês estudarem a história, que muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje começou lá atrás. Você vai estudando que chega uma hora que Agostinho, ele começa a se contradizer, e aí ele vai escrevendo outros tratados para poder corrigir o que ele tinha dito anteriormente, porque ele chegou ao momento de ficar se contradizendo muitas vezes na argumentação dele. O que aconteceu no final? Pelágio ele foi destituído de bispo, ele foi excomungado da igreja, os discípulos dele foram perseguidos e aí ele foi tratado como heresia, a doutrina dele. Só que aí tu pega a doutrina de Pelágio, pega a doutrina de Agostinho e você vê que, tipo assim, na doutrina de Pelágio tem poucos pontos incorretos, enquanto na doutrina de Agostinho tem poucos pontos verdadeiros. E aí começou o movimento do que hoje você entende por Evangelho da Graça ou Evangelho da Salvação. Só que esse Evangelho ele foi criando corpo e forma. Por quê? Porque ele trata você como se você não tivesse obrigação de fazer nada por Deus. Porque tudo que você precisa, Deus já fez por você. O Evangelho da Graça, ele tira você a responsabilidade de fazer qualquer coisa para quem quer que seja. Porque até para perdoar, Deus precisa gerar isso no seu coração primeiro, para você perdoar essa pessoa. Para você ser generoso com alguém, Deus primeiro precisa gerar isso no seu coração para você conseguir ser generoso. Tudo Deus tem que fazer. Até para você tomar a atitude correta, Deus tem que colocar isso no seu coração primeiro. Por quê? Porque o homem não é salvo pelas obras. Cara, mas, gente, não é exatamente assim que Paulo falou. Se você ler o capítulo todo, você não está vendo que ele está tirando da pessoa a responsabilidade de fazer as coisas. Não é assim. O pessoal, mas como acontece com toda heresia, eles tiram o texto fora do seu contexto, né? Pegam só a parte que eles entendem que é conveniente e criam uma doutrina humana sobre três palavras em cima do contexto todo. É assim que nascem as heresias. E aí, quando chegou em 1965, um cara chamado Bill Bright começou um movimento de evangelização chamado Cruzadas para Cristo, um movimento de começar a restabelecer, de evangelizar a partir de jovens universitários, dentro das universidades. Então, havia um desejo correto no coração desse rapaz. Ok? Só que em 1965 já tinha rolado 16 séculos de problema.
Então tu imagina que tamanho que estava isso. Desde Agostinho, no século V, até século XX agora. Tu imagina quanto tempo passou? Percebe isso? Então, já estava ruminando. E aí esse cara, ele começou em 1951, para ser exato. Ele começou com o movimento, ele escreveu algum tratado, até que a partir de 1965 ele criou um folheto chamado Sobre as 4 Leis Espirituais. E o pessoal, durante muitos anos, isso faz 57 anos, essas 4 leis espirituais, o pessoal diz que ele é um resumo, uma epítome do Evangelho de Cristo. Por quê? Qual é a primeira lei espiritual? Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Eles começaram a imprimir esse folheto e ele começou a treinar os seus evangelistas em 1965 para começar a ensinar dessa maneira sobre isso. E tanto que você, com certeza, começou ouvindo isso. Não vai dizer que ninguém nunca ouviu que Deus te ama e tem um plano na sua vida. Aí aqui vai falando o amor de Deus, o plano de Deus, que o homem está separado de Deus por causa do pecado, aí fala que Cristo morreu em seu lugar e tal. Aí tem a segunda lei espiritual. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Aí vem a terceira lei espiritual. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Quarta lei. Precisamos receber a Cristo pela fé. E aí eles citam aquele texto que a gente já corrigiu, tem até um vídeo no YouTube sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras nem que ninguém se glorie. Então, o texto aqui em Efésios não diz que a fé é um dom de Deus. O texto em Efésios fala que a salvação é um dom. Vocês são salvos por meio da fé. E a salvação é um dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A fé ainda é sua. Porque se a fé fosse um dom de Deus, aquele texto lá de 1º capítulo de João estaria errado. Porque não estaria assim, porque todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, significa que o crer é uma decisão da pessoa em se mover para isso. Mas Deus, por meio dessa fé, consegue tornar aquela pessoa filha dele. Isso é a salvação. Se a fé também fosse dom de Deus, estaria assim, Deus escolheu alguns para dar fé, que ainda surge a segunda doutrina errada, que é a doutrina da predestinação, e a gente vai falar isso uma outra vez, que é o único povo que é verdadeiramente predestinado é o povo de Israel, porque vai se salvar apenas 144 mil. Como você sabe? É só ler Apocalipse, é 12 mil de cada tribo de Israel. Está muito claro no texto. Certo, querido? Não precisa ter revelação naquilo que está escrito na literalidade. A gente tem revelação naquilo que que parece que tem mais informação sobre o assunto. A gente não pega a revelação para distorcer o princípio. Em todo o texto, Romanos 9 fala que Israel é que vai ser eleito e que é o remanescente que será salvo, o remanescente de Israel. Aí chega João e diz assim, então, sabe o número desse remanescente? É 144 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Então, eles são os únicos que estão dentro do conceito da predestinação. O gentil, o povão, vai ser salvo por meio da sua fé. Não é Deus que coloca essa fé no seu coração. Mas aí já surgiu a doutrina também da predestinação, que começou também lá naquele século, e aí acabou sendo instituída por Calvino no período da Reforma Protestante. Que aí Calvino que deu luz a toda a semente da doutrina da predestinação, que também é algo que Agostinho falava. Então, tipo assim, para mim, Agostinho foi uma pessoa que calado era um poeta, na minha opinião. Porque quando você vai lendo as heresias que ele acabou estabelecendo, ao ponto que hoje a sua relação com Deus fica incorreta, esse cara era para ter ficado calado. Calado. Porque hoje a sua relação com Deus é confusa, você não consegue se tornar um cidadão funcional no reino de Deus por causa que começou com as doutrinas desse cara.
E aí, séculos depois, os outros pegando essa doutrina, começaram a estabelecer isso de uma forma mais completa. Que aí, e você conhece, o Evangelho da Salvação, vocês sabem, o resumo dele hoje é sobre as 4 leis espirituais. E aí, o que acontece por causa que você tem essa visão de 4 leis espirituais? Quando você pergunta para a pessoa sobre o que é o reino de Deus, ela fica olhando para você assim, com aquele olhar de peixe. Ah, o reino de Deus é obras sociais, porque Deus é amor e Ele quer espalhar amor por tudo. O reino de Deus é quando o corpo está caminhando em unidade. Então, quando a gente faz aqueles eventos com várias denominações, nós ali estamos representando o reino de Deus. O reino de Deus é o céu. Enquanto a gente estiver na terra, a gente está aqui para penar e sofrer. Mas depois, quando a gente for para o céu, a gente vai entrar no reino dele. Aí quando você começa a mostrar nas escrituras que a terra também faz parte do reino de Deus, a pessoa fica assim. E ela fica impactada. E aí quando você começa a perguntar assim, então, quais são os 6 pilares da doutrina de Cristo? E ela cita o que ela vai citar. Ah, eu não sei os 6, mas os 4 pilares eu sei. E o que ela vai dizer para você? As 4 leis espirituais. O homem é pecador, Deus te ama e tem um plano na sua vida, o homem está separado de Deus por causa do pecado, Cristo é a solução e eu tenho que receber a Cristo por meio da fé. Ela não sabe. E tipo assim, você tem? Tenho, amado. Comecei a fazer testes, eu tenho uma pesquisa interna anos atrás, quando eu começava a perguntar para a pessoa assim, ó, você sabia que o evangelho do reino de Deus tem um ambiente, a evangelização tem 3 pilares? Primeiro você prega o reino de Deus, depois você conduz a pessoa a fazer o nosso ato de circuncisão, que é o batismo nas águas, e depois você ensina essa pessoa, dentro de uma cultura de discipulado, a começar a entender o reino de Deus pelas doutrinas de Cristo, pela doutrina de Cristo. E eu falei assim, você sabe qual é a doutrina de Cristo? E a pessoa, não sei. Aí, a doutrina de Cristo, querido, ela está descrita, os 6 pilares da doutrina de Cristo, em Hebreus 6, 1 e 2, que diz assim, por isso, deixando os rudimentos, os princípios, os fundamentos, isso é rudimento, é aquilo de raiz. Da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, está falando que a doutrina de Cristo, ela é o pontapé inicial para você entender tudo a respeito do reino. É o pontapé. Se você tem que prosseguir até a perfeição, isso significa que existem mais pontos. Por que a gente sabe que tem mais pontos? Porque o próprio Jesus disse que quando viesse Espírito Santo ia guiar o povo a toda a verdade. Então ele estava falando um básico para depois o povo alcançar a toda a verdade. Então ele é a alfabetização. A doutrina de Cristo é a alfabetização. É a primeira coisa que quando você é regenerado você deveria saber. E aí depois você ia ser guiado a toda a verdade. E o que é a doutrina de Cristo? Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Segundo pilar, da fé em Deus. Terceiro pilar, doutrina dos batismos. A maioria da pessoa acredita que só existe um batismo. A imposição de mãos, a ressurreição de mortos e o juízo eterno. E se você for perguntar para essas pessoas, isso aqui é o beabá, é o aprender a ler e escrever no reino. É o primeiro entendimento de cultura de reino que você tem que ter a doutrina de Cristo. O que é arrependimento de obras mortas, ela vai te dizer muitas coisas e nenhuma delas é a correta. Se você perguntar para ela o que é fé em Deus, ela vai confundir com expectativa e esperança de que tudo vai dar certo. Ela não tem uma visão de fé em Deus. Se você perguntar para ela quais são os batismos, ela vai dizer assim, eu acho que é só em águas, mas tem algumas igrejas que acreditam no Espírito Santo também. Então eu acho que o segundo batismo deve ser esse. Eu falei, não, mas tem um terceiro, o fogo. Porque você vai ser batizado nas águas, você vai ser batizado no Espírito Santo e você vai ser batizado com fogo. No cheio.
Quando você fala sobre imposição de mãos, ela fica pensando... Olha, eu já vi pessoas impondo as mãos sobre as outras, mas eu não entendo exatamente qual é o propósito e o objetivo disso. A gente até já viu, a gente já leu nas Escrituras Jesus impondo as mãos, a gente já vê os apóstolos falando sobre a imposição de mãos, a gente vê no Antigo Testamento rolando sobre imposição de mãos. Então, eu já tive essa experiência de ver. Mas por que se faz isso, não faço ideia. Hã? Ou eles pensam que é isso aqui, né? É isso mesmo. Ou eles pensam que é isso aqui. Aí, quando você fala da ressurreição de mortos, a pessoa... Cara, eu nem acredito nessas coisas. Porque ela não entendeu. Não, a primeira ressurreição de mortos, ela é espiritual, porque você estava morto espiritualmente e você é refeito. A ressurreição começa aí. O seu espírito é recriado. Depois termina com você ganhando um corpo 2.0, que é o corpo glorificado, o corpo ressurreto. E aí dá um bug na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ela foi ensinada que ela vai ficar no céu. Então, tipo assim, para que eu vou ter um corpo físico novo para morar no céu e no céu não pode ter carne? Aí fica aquele meme da Nazaré Tedesco, a pessoa com aquela cara, tentando pensar assim, uma coisa não está batendo com a outra, porque eu vou ter um novo corpo físico que vai ser imortal. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15. Então, o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se tornará imortal. Para que eu vou receber um corpo físico imortal se no céu não pode ter carne? A mente buga. Não sei. Só sei que é assim. Tem tantos mistérios. Só na glória a gente vai entender isso. Tipo assim, hoje pra mim, no céu que a gente vai entender o equivalente da turma lá da polarização esquerda. Ah, vai estudar, cara. Não tem que te explicar isso. Tantas informações hoje, você não sabe disso. Ele também não sabe, mas ele tá... Vai estudar. É o equivalente do... Cara, só no céu nós vamos entender, sabe? Tem coisas que é para o homem, tem coisas que é para Deus. E tipo, mas você tem que entender agora. Porque se está escrito, como disse Moisés, aquilo que é oculto é responsabilidade de Deus, Deuteronômio 29, 29. Mas as coisas que já foram reveladas, tanto que está escrito, é responsabilidade sua. Para entender e viver. O que Deus ainda não falou, tu não tem obrigação nenhuma. Agora, o que Deus já falou tanto, que chegou a deixar escrito, então, querido, isso você tem que saber. E quando nós falamos sobre essas coisas aqui, elas estão escritas. Elas estão... Porque ressurreição já rolava desde a época dos profetas. Eliseu ressuscitou pessoas. Elias ressuscitou pessoas. Ressurreição não é uma parada que rolou a partir de Jesus. Deus querer redimir o homem, essa parada já rola desde Enoque, gente. Isso não começou no Novo Testamento. Troca de nome, tanto que quem leu o estudo lá sobre nome já viu que eu vou falando de troca de nome desde o Éden até o Apocalipse 2. Então você vê que do Gênesis ao Apocalipse já tem esse negócio de troca de nome, de Deus entender, troca de nome como restaurar. Sabe, eu só estou restaurando um princípio contigo, eu não estou criando um mandamento novo. Então você vai perguntando, juiz eterno, aí pega muito agora. Por quê? Porque o evangelho da graça não aceita um Deus que estabelece juízo. Se Deus é amor, Deus não pode ser ao mesmo tempo amor e fogo consumidor. Mas na tua Bíblia está escrito. Isso não está no Antigo Testamento, amor. Está no Novo. Quem fala isso é o escritor de Hebreus. Porque Deus é fogo consumidor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo.
Não vamos falar sobre juízo aqui, porque Deus... eu li esses dias, que aí quando eu faço, vocês sabem, né? Que eu gosto de ser nerd, então eu estudo muito, assim. Então, quando eu vou vendo os movimentos, o Evangelho da Graça, desde Constantino e Agostinho, se eu calculei direito, ele teve 7 movimentos, 7 ciclos. E agora é o último que você conhece agora, que nós chamamos do Evangelho da Hipergraça, que começou em 1965, mas tem um cara agora, que o pessoal até faz a apostila dele. Marina, tu lembra o nome do cara? Joseph Prince. Esse daí, então, ele avançou. Você vai lendo ali, você vai vendo um Deus que esse cara especificou, que tu fica assim, eu não conheço esse Jesus. Gente, eu não conheço esse Deus que ele está pregando aqui. Eu não, tipo assim, cara, nunca nem vi, mas ele vai colocando de um jeito, e a forma como ele vai escrevendo o livro é tão poética que você se emociona. Porque ele coloca o amor dentro de um contexto que você fica assim, eu quero isso pra mim, velho, que você se emociona. Mas, tipo assim, ó, se você não... Sério, é de chorar o livro, velho, é de emocionar. É de emocionar, o cara é um artista, o cara é um poeta. Tipo assim, o cara deixa os salmistas no chinelo. Tipo assim, aquelas poesias de Cantar de Salomão, querido, o cara deixa o salmista no chinelo. Tu tem que aprender com Joseph Prince como fazer poesia. O cara é incrível. Tu chora com o livro dele. E só que quando tu vai olhando assim, cadê o juiz eterno? Não tem. Mas é uma doutrina de Cristo. O meu Jesus não me condena. Esses dias escutei uma preletora num evento de mulheres, ela falando assim, ela começou dizendo, não, porque o Espírito Santo começou a me exortar, a me repreender, acho que essa era a expressão que ela usou, e depois, não, desculpa, irmã, o Espírito Santo não repreende. Eu falei, opa! Tô azarada, então, porque a quantidade de vezes que eu já apanhei, não sou mais uma filha. Cadê a parte do filha predileta aqui? Tu tem prediletismo, porque se você nunca bateu nessa mulher, tem alguma coisa errada. Tipo assim, eu vou começar a caminhar mais profundamente com essa guria, que ela se tornou irrepreensível desde que nasceu. E como assim? Como assim que ela nunca foi corrigida? Não, porque o Espírito Santo não nos acusa. Falei, não, acusar é uma coisa, corrigir é outra, são elementos diferentes. Mas dentro do Evangelho da Graça, ou da Hipergraça, que agora é a última onda, 7ª ou 8ª onda, eu vou ter que contar de novo, eles não conseguem entender o juiz eterno. E aí, como é que eles fazem isso quando ele lê as Escrituras? Nós estamos debaixo de um Novo Testamento. Porque eles só conseguem ver o juiz eterno no Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento que Paulo fala, está falando sobre a aliança de Deus por meio de Moisés. Ele não está falando sobre o compilado de texto que vai de Gênesis a Malaquias. Entendeu? O Antigo Testamento é a antiga aliança que foi estabelecida a partir de Abraão, se a gente for bem sincero, foi a partir de Abraão, mas que foi ratificada na sua essência a partir de Moisés. Esse é o Antigo Testamento, que tinha acordos diferentes, regras diferentes, estrutura de aliança diferentes, porque era muito físico. Esse é o antigo, mas aí não. Então eu tenho que ignorar. Aí uma vez uma pessoa, um líder eclesiástico me confrontou sobre isso. Ele chegou assim, eu tenho que ignorar, tipo, você tá muito no Antigo Testamento. Eu falei assim, não, você tá me vendo de que pai tá ali de por aí? Você tá vendo, você vai na minha casa, você vê uma menorá, você vê se eu faço, na sexta-feira eu ligo as velas para fazer o Hanukkah, você tá vendo se eu tô aqui me comportando como um judeu da antiga aliança? Não tô... você tá vendo ali, você tá vendo os animais correndo de mim com medo, né? Hoje sou eu que vou. Tipo, não,
não, eu não estou no Antigo... Não, você está... Foi assim, interessante. Vocês, naquilo que é para mandamento, vocês ignoram o Antigo Testamento, mas você sabia que 90% das promessas estão no Antigo Testamento? Porque se é para anular tudo, então tem que anular tudo. Por que os mandamentos vocês anulam e as promessas vocês mantêm? Falei assim, tá um self-service aí, hein? Tá comendo só o que quer comer, né? Eu falei assim, não, eu para estar linkada ao Antigo Testamento, você tem que me ver querendo construir um templo, uma arca, com os querubins ao lado, essa parada já rolou, né? Construir uma arca, querubim do lado... Eu comprar um talide, sempre quis ter um talide, eu acho muito bonito, não vou negar. Teve uma época que eu olhava para que o talide é tipo um chale, querido. E vocês sabem que eu gosto de ler esse chale, então é óbvio que o meu olho ia ficar desse tamanho por um talide. Então, tipo assim, com umas franjas largas, não sei o quê. Você tá me vendo com isso aí? Não tá me vendo. Você tá me vendo com esses movimentos? Não tá me vendo. Então, eu não tô no Antigo Testamento. Eu estou seguindo o novo. E aí, o que acontece? Os gracionistas, por causa eu estou chamando de gracionista agora, certo? Então, os gracionistas, o pessoal do Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça, eles são alienados em relação aos pecados. Como é que você pode perceber a alienação? De repente, Deus levanta alguém que vai no templo ou numa célula e a pessoa começa a trazer uma palavra de exortação. E todo mundo sabe que a palavra de exortação é um estímulo, mas é um estímulo para o arrependimento. Não é estimular você, vai, Deus é contigo, varão. Isso é outro tipo de estímulo. E aí a pessoa começa a dizer, por que essas pessoas que ficam mentindo, que ficam isso, que ficam aquilo, e o cara começa a dar essa chinelada no povo. Aí, olha o nível de alienação deles. Ao invés de eles começarem a se olhar para si, para saber se eles se encaixam naquilo que o cara ou a mulher está falando, eles olham um para o lado do outro e começam a rir. A gente é assim mesmo, né? Acho que é standard. Eles olham assim, porque muitas vezes nós estamos quebrando a cara porque não estamos obedecendo a Deus. É, né, irmão? A gente tem um coração duro, né? Nossa, a gente tem um coração tão duro, a gente é tão falho. E eles falam isso e você vê um sorriso no rosto deles. Tipo, o cara tá lá na frente, ou a mulher tá lá na frente, ou tá dentro da reunião dos grupos de convívio dele, trazendo uma palavra de exortação, porque Deus levou ela a falar aquela palavra, Deus levou ele a falar aquela palavra, de que aquelas pessoas estão erradas. E elas ficam felizes por realmente estarem erradas. Essa é a anomalia que o Evangelho da Salvação causou na cabeça das pessoas. As pessoas, elas ficam felizes por estarem erradas. Cara, a gente desobedece a Deus, né? Mas aí qual é a resposta no final? Mas que bom que Deus entende e conhece no nosso coração e sabe que a gente é falho. Que bom. E o detalhe que você acha muito incrível dentro dos gracionistas é que eles ficam muito confortáveis com o pecado, mas quando eles percebem uma pessoa que está caminhando em santificação, eles começam a perseguir essa pessoa e a ridicularizá-la. Ai, lá vem o santarrão! Eu lembro quando eu tinha 17 anos, quando eu estava num templo lá no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro ainda. 17 não, era mais nova, acho que deveria ter 16 anos. E aí nós estávamos, a comunidade deveria ter 1000 membros. A igreja o templo que eu frequentava deveria ter 1000 membros. E aí de 1000 membros, só de juventude, deveria estar entre 350 a 400. Era praticamente 40% da igreja em cima da juventude. Então era muito jovem. Só que havia 4 jovens, que pareciam uma versão atual de Daniel, Azarias, Amazias, porque eles eram tementes a Deus. Eram 2 meninas e 2 rapazes. E vocês sabiam que esses 4 jovens sofriam bullying
na igreja. Por quê? Porque como é que eram os papos deles? Cara, hoje eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim para eu levar uma sombrinha. Algo que para nós sionita isso é muito normal. Porque a gente sabe que é um Deus que se importa com detalhes, com micro e com macro com a nossa vida. Isso é muito normal. Chegar assim, ó, leva a sombrinha que vai chover, troca de meia. Tipo assim, ó, leva absorvente que hoje vem. Você vai sair, leva absorvente que hoje vem. Então é muito normal isso para nós. E eles começavam a dizer isso. Ó, se eu estava querendo, eu fui fazer uma entrevista quando eu estava saindo, você não vai com essa roupa, troca de roupa. E eles começaram a compartilhar esse cuidado de Deus nas pequenas coisas na vida deles. E aí, a grande massa ridicularizava e isolava esse povo. Por quê? Porque os gracionistas não têm dificuldade nenhuma em se identificar com o seu pecado, mas eles se incomodam com a sua santidade. Se você chega assim, eu vou orar para buscar a Deus para ter uma informação sobre isso. Ah, tá, a Santa Rona. Nossa, querido, eu acho que tem que ser um pouco menos. Você está muito espiritual. Você está muito espiritual, cara. Dá um tremelique quando eu escuto isso. Você é um espírito em carne, você sempre será espiritual, querido. Você não pode ser místico. Sabe? Ficar olhando o reino espiritual como se fosse a brincadeira do Pokémon, onde você vai descobrindo chaves para destravar coisas na sua vida. Isso é misticismo. Nós seguimos leis estabelecidas por alguém. O resto é misticismo. Então, chaves. Pega essa chave aqui, querido, destrava. Quem criou a chave? Não sabemos. O que importa é que a gente pegou. Isso é misticismo. E aí, eles começaram a caminhar, e aí chegou um momento que eles despertaram a minha curiosidade. Eu não sei em que momento, porque eu estranhei o bullying. Eu falei, mas, cara, eles entram mudo e saem calados, por que o pessoal pega tanto no pé deles? E aí eu comecei a me aproximar das duas gurias. Comecei pelas gurias e me aproximei delas. E aí, na hora que eu comecei a me aproximar delas, o que acabou acontecendo? A outra, que já tinha sido muito machucada, e por que eu andava junto do povão também, mas eu não ridicularizava eles. Até porque, até o momento que eles fizeram bullying, eu nunca tinha notado que havia uma panelinha de eles 4 contra todo o resto. Então, tipo assim, se eram 400 jovens, era 4 pessoas contra 396. Enchendo o saco deles, porque eles levavam Deus a sério. Porque os gracionistas se identificam com os pecados e não com as santidades da pessoa. E aí um dia eu me aproximei delas, comecei com elas para conversar, e aí a mais irascível, né? Que a outra ela primeiro absorvia e depois falava, a outra já chegou dando voador em mim. Ela, você veio aqui para ridicularizar a gente também? Aí eu falei, não, eu vim aqui entender por que o pessoal pega no pé de vocês. Porque eu não entendi. É porque eles não acreditam que nós temos esse relacionamento mesmo com Deus. Eles acham que a gente está exagerando. Aí a guria começou a chorar para mim e a contar as coisas. E ela falou, se é para vir aqui, porque ela acreditou que eu estava me aproximando dela, com o objetivo de acompanhá-las para ter mais arsenal para jogar contra ela depois, sabe? Falsa amiga. Era isso que ela achava. Eu falei, não, amor, eu sou da paz. Bem de boa, eu quero entender. Eu quero entender, porque eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Não é tudo de Deus? Por que estão atacando eles se eles não estão fazendo nada? E aí, quando elas começaram a dizer o preço de santidade que elas estavam pagando, e eu estou usando o termo preço porque os gracionistas entendem de preço, certo? E aí, quando eles começaram a ver como era a rotina delas de relacionamento com Deus, como era o comportamento delas, eu comecei a olhar assim. E aí foi a primeira vez que eu finalmente entendi o que eles chamam de crente carnal. Só que, tipo assim, queridos, da mesma forma que religioso espiritualizado não existe, porque o objetivo da religião é matar o espírito, crente carnal também não existe.
Se você é crente, você não pode ser carnal. Se você é espiritual, você jamais será religioso. Por quê? Porque a espiritualidade vai te conduzir para o reino e não para a religião. A carnalidade vai te conduzir para a religião. Assim como a fé em Deus vai te conduzir para o governo de Deus sobre a sua vida. Eu entendi. Tá, então elas são crentes carnais? A minha mente se abrindo para um novo universo. São. Não quero ser isso aí, não. Aí eu falei assim, vou começar a andar com vocês. E eu quero ver o que vocês têm de diferente. Elas começaram a falar as rotinas dela e eu ia ouvindo, eu ia escutando, Elas são muito diferentes. E aí elas começaram a contar as experiências e é isso que irritava. Por quê? Porque os gracionistas, eles gostam de festa, de eventos. Então eles querem que Deus fale com eles nas festas, nos eventos. E aí eles ficavam irritados com elas, porque Deus falava com as gurias dentro de casa. Entre uma lavada de roupa ou outra, entre um dever da escola ou outro, entre uma parada de ônibus ou outra. E aí elas achavam que isso era impossível. Aí quando eu comecei a conversar com as gurias do povão lá, elas não, certo? Elas não queremos caminhar com elas. Eu comecei a conversar com a turma do elas não. Eu falei assim, cara, mas o que elas fazem é como está escrito. Como está escrito. Por que elas estão erradas e vocês estão certas? Não, elas são alienadas. É isso que quando você está caminhando em santificação, o gracionista acha que você que é o alienado. Mas você acha que é alienado de você estar ouvindo uma repreensão de Deus e você está achando graça porque você identifica tudo que aquela pessoa está dizendo e você acha isso? Quem é o alienado? Quem é o verdadeiro alienado? Sabe, querido, eu sei que Satanás plantou na cabeça de vocês que o ser humano é originalmente falho. Aí isso é um pouco por causa da doutrina do pecado original. Mas vocês têm que se lembrar que o ser humano original, tanto o do Éden original quanto na nova regeneração, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então você deveria se identificar com a santidade. Você deveria entender que um ser humano santo, ele está sendo o verdadeiro humano ali. O pecado deveria ser tratado como uma anomalia. Eu não era para ser assim, mas eu me tornei assim. E hoje não. Por causa do Evangelho da Graça, você tem uma visão de que santidade é a anomalia e pecado é a regra. A gente é falho mesmo, e você fala isso o tempo todo. Eu estava uma vez conversando com uma moça sobre isso, sobre essa questão de religiosidade. Porque o que é religiosidade? É o comportamento do religioso. O que é o religioso? É a pessoa que interpreta a Deus dentro de doutrinas humanas. Religião é a tentativa do homem de se reaproximar de Deus de acordo com as próprias leis que o homem mesmo estabeleceu. Isso é religião. Qualquer coisa fora disso é reino. Qualquer coisa dentro disso, independente da capa, é religião. A religião sempre é pautada no homem e para o homem, só usando o nome de Deus. E aí eu estava conversando sobre essa menina, sobre religiosidade. Na realidade, não faz muito tempo essa conversa, porque ela veio me confrontar, porque a maneira como eu estava aconselhando outras pessoas não era a forma como eu estava aconselhando ela. Então ela estava se sentindo ressentida por mim, negligenciada por mim. Porque a forma como eu orientava determinadas pessoas não era a maneira como eu estava orientando ela. Então, de certa forma, ela achava que eu não estava levando a dificuldade dela a sério, porque para as outras eu trazia direção, eu dava instrução, eu explicava o conceito, enquanto para ela eu não estava fazendo nada. E aí eu falei assim, mas isso não é verdade. Eu estou te trazendo direção. Ah, mas por que as outras estão colhendo o resultado não? Eu falei assim, porque as outras me obedecem, tu não.
Se eu pedir para outra guria para dar uma instrução para ela no final do aconselhamento, quando eu vou conversar com ela no próximo aconselhamento, ela ponderou e fez aquilo que eu pedi. Quando eu vou conversar com você, é sempre assim, ai, eu achei que seguir uma rotina diária é muita religiosidade. Ai, no dia tal eu não consegui fazer isso. Ai, no dia tal eu não consegui fazer aquilo. Ai, no dia tal, eu falei assim, então é óbvio, querido, não tem a ver. Mas tipo assim, ó, se você olhar, eu comecei a trazer a memória e os meus aconselhamentos, eles são gravados, certo? Tanto presencial quanto online. Presencial eu gravo em áudio e o online eu gravo em vídeo com a pessoa. Então, você, ó, vamos relembrar? Então, tipo assim, ó, no dia tal eu te pedi essa instrução. Por quê? Porque eu tenho um acompanhamento. Depois que eu termino de conversar com a pessoa, eu faço um resumo, porque como é muita gente, se eu não fizer isso, eu vou confundir e dizer assim, para fulano eu falei a bolinha, para Beltrano eu falei quadradinho. Aí, só que com a Beltrano eu falei a bolinha. Aí vou chegar, tá, é aquilo que a gente conversou por último. Eu tenho que anotar no final do aconselhamento, ou pelo menos no final do dia, em que pé que eu tô com a pessoa. Então, eu comecei a trazer para ela a memória. Eu falei assim, fulano, eu conversei contigo sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. As suas respostas foram esta e esta e esta. Eu falei, sabe por quê? Porque o gracionista não gosta de seguir ordens. Tudo que estabelece um discipulado, e discipulado é disciplina. O gracionista, ele vai entender isso, que se há um conceito de disciplina, se há um conceito de regra, se há um conceito de lei, isso é religiosidade e ele não vai cumprir. Se você falar para ele ler um capítulo da Bíblia por dia, ele não vai ler. Porque isso é religiosidade. E na cabeça dele, o que é religiosidade? Porque alguém está te dando uma ordem para executar uma função. Acabou. Porque nós estamos no tempo da graça. Tanto que na cabeça dos gracionistas, como é mover do Espírito Santo? Não tem hora para acabar. Então tu fica lá até as 4 da manhã. Sem hora para acabar, porque Deus está agindo. Como? Um Deus que faz as coisas dentro de um cronograma. Tu olha tudo, tem um dentro de cronograma. Daqui a 1 ano seu filho vai nascer, em 6 dias edificou a terra, no 7º descansou. Aí acredita que o mover... Não quer dizer que tem dias que não passa. E aí, sabe qual é a regra deles para acreditar nisso? Foi naquele momento que o apóstolo Paulo pregou, e ele pregou tanto tempo que teve uma pessoa que caiu do coisa. Aquilo ali foi um dia isolado, e eles colocam isso como regra. Que aí como agir de... Por quê? Porque se nós estamos no tempo da graça, não há mais lei. Então, se não há mais lei, não há mais disciplina, não há mais rotina, não há mais mandamento, não há mais regra, não há mais nada. Por quê? Porque Deus te chamou para a liberdade. E a liberdade na cabeça deles é viver sem regra. E eu falei assim, ó, como você, cada vez que alguém... E eu tipo assim, e a coisa que eu acho mais engraçada é que quando eu comecei a caminhar com essa moça, à medida que eu fui falando as palavras para ela, algumas direções que Deus estava me dando, eu sempre escutava isso dela. Cara, o que você está me dizendo, Deus já me falou comigo no mês tal. Deus já falou comigo no ano tal. E eu falei assim, ó, eu acho incrível você, porque eu convivo com pessoas em diferentes níveis de espiritualidade. E muitas delas dizem assim, ó, tudo o que eu queria era escutar a Deus. Tudo o que eu queria era ouvir a Deus. Eu queria... sabe, ter essa facilidade de discernir a voz de Deus, como você tem. E eu falei assim, ó, e o teu caso não é esse. Ela tem um padrão sionita de entender a Deus. Ou seja, quando Deus utiliza a natureza para ministrar na vida dela, ela entende. Por quê? Porque um sionita reconhece a voz de Deus em qualquer lugar, qualquer meio de comunicação. Pode ser texto, mensagem de voz, e-mail, PDF. Entendeu? Pode ser uma mula. É Deus? A gente está reconhecendo também. Pode ser as escrituras? Estamos reconhecendo também. A boca de uma pessoa? Estamos reconhecendo também. Então, um sionita consegue reconhecer a voz de Deus em qualquer lugar. E ela foi comentando as experiências que ela teve. E eu falei, cara, ela conseguia reconhecer um sonho quando vinha de Deus, uma visão quando vinha de Deus, uma profecia quando vinha de Deus. Sabe? É bem basicão, igual a gente. Bem basicão mesmo. Ela não tinha dificuldade nenhuma para ouvir, tanto que eu falei, tá, mas se você já sabe de tudo isso, por que a sua vida chegou nesse estado que chegou?
Porque o quanto de pessoa que está confusa e errando na sua vida porque ela não consegue discernir a voz de Deus. E aí ela não sabe se aquilo ali é um bom negócio ou um mau negócio. E essa criatura, ela sempre, Deus ministrava para ela das diferentes maneiras como ele costuma ministrar. E ela sempre entendeu a Deus. Mas como ela é uma gracionista, quando chega na parte do obedecer, ela não conseguia se submeter à direção de Deus. Então ela escutava, mas não obedecia. Porque na cabeça do gracionista, cada ato de obediência é religiosidade e você está preso nas obras da lei. Então ela não tinha nenhuma dificuldade de ouvir a Deus, tanto que ela falou assim, ó, tudo isso que você está me dizendo, ela costuma falar isso o tempo todo para mim, Deus já me falou em algum momento. É sempre assim. Cara, o que você está me dizendo, Deus já me falou. É óbvio, caminho unidade, o discurso sempre vai ser o mesmo que a gente não converse. Mas a vida dela, enquanto a gente escuta Deus e se submete e tem um resultado, ela não tinha resultado nenhum. Porque ela não conseguia se submeter, porque esse é o problema do Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação não vai te tornar um cidadão que obedece às leis. Você vai ser um contraventor pro resto da sua vida. Você sempre vai arrumar desculpa para quebrar uma ordem que foi dada para você. Por quê? Porque você tem horror à lei. Horror. Você ouve a palavra lei dentro do Evangelho da Salvação e já começa com umas brotoejas na pele e termina com dores intensas que parece que você foi atacado por alguma coisa. Quando começa a estabelecer na sua mente, você tem que criar uma rotina. Por quê? Porque como sionita, que nós vivemos dentro de ambiente de rotina, porque a gente só tem 24 horas por dia. Se você não for organizada, você não vai dar conta do seu dia. E ponto. Vivemos no tempo da graça. Cristo cumpriu a lei para que eu não precisasse cumprir. Onde é que está escrito isso? Não sei. Eu só sei que é assim, eu sinto aqui no meu espírito. Aleluia! Onde é que está escrito que você não precisa cumprir lei nenhuma? Querido, lei, Antigo Testamento. Falei, tá, mas Jesus falou lá no Novo Testamento que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Se tem mandamento, tem lei. Se tem mandamento, tem lei. Ah, mas nós fomos chamados para a liberdade. Tiago fala que você tem que operar dentro da lei da liberdade. Então, a sua liberdade também é uma lei. E Tiago, Novo Testamento. Paulo fala que você foi liberto da lei do pecado e da morte por meio da lei do Espírito de vida. Tem uma lei. Mas quando tu começa a falar sobre lei, por quê? Porque lei fala sobre disciplina. Você, quando vive aqui em Criciúma, você é obrigado a seguir as leis municipais, querido. E você, na sua cabeça, isso não está errado. Por que em relação ao reino de Deus, você acha isso errado? Você vai dirigir um carro, você vai ter que obedecer às leis de trânsito. Por que você não acha isso errado? Por quê? Porque você tem uma visão de cidadania. Por causa da sua visão de cidadania, você procura obedecer às leis do seu município, do seu país. Se você for para outro país, você quer adquirir o seu visto de acordo com as leis daquele país. Você até se sujeita a aprender a língua daquele país para poder ter a certeza que você não está quebrando nenhuma lei porque você não entendeu o que a galera estava falando para você. Por quê? Porque você tem uma visão de cidadania. E você sabe que como cidadão,
você está sujeito às leis do seu país que você vive ou do país que você pretende morar. Mas como você é um salvacionista, você não tem visão de cidadania, e aí quando Deus começa a estabelecer a sua doutrina na sua vida, você se rebela. E aí você vira um contraventor. E o que é contraventor? Pecador. O que é um pecador? Alguém que transgride a lei. Onde é que você lê isso? Epístola do apóstolo João. Porque todo pecado é a transgressão da lei. Não está no Antigo Testamento, está no Novo. Então, quando é que eu me torno um pecador? Quando eu transgrido a lei. Qual lei? A lei de Deus. Quando eu quebro uma lei de trânsito, você é um pecador naquilo ali. Porque havia uma lei que você não deveria fazer aquilo e você foi lá e fez. Um exemplo. Esse é o conceito. É bem simples entender pecado dentro de um ambiente de reino. Se quebrou a lei, é pecador. Porque a palavra pecador é isso. Transgressor de lei. Não está falando transgressor de intenções de voto. O que eu acho muito interessante, que eu comecei a questionar ela, foi assim, quando eu te pedi para fazer isso, e eu disse assim, a última vez agora eu pedi para você uma única regra, sabe? Pareceu aquele negócio assim, pode comer de toda a árvore, mas não come essa aqui. A última vez, eu falei assim, a última vez no nosso aconselhamento eu te pedi uma única regra. Haja assim. É óbvio que eu estabeleci o mandamento, depois eu estabeleci a lei para poder explicar o mandamento. A lei tem esse propósito. Então, isso, para evitar isso, ok? Beleza. Você conseguiu cumprir isso em quantos dias? Ela. 2, 3, eu acho. Então, o problema não é o meu método é o mesmo. O problema é o teu lado, amor. Pergunta para fulano o que ela está fazendo. Antes de pegar e ficar comparando a metodologia, também analisa o comportamento. Tipo assim, tenha um julgamento justo. Eu não me incomodo em ser julgado, eu só quero que seja um julgamento justo. Então, tipo assim, você analisa o que eu estou fazendo e você também analisa como a pessoa está se comportando ao que eu estou fazendo. Se você perceber que o meu método é diferente e você está agindo... Se você vai perceber se eu estou sendo injusta com você, se você e a fulana estão se comportando igual. E tem que olhar assim, você tem que analisar se você e a fulana estão sendo trabalhadas na mesma área. Você e a fulana estão sendo trabalhadas na mesma área? Estamos. Você e a fulana estão se comportando igual? Estamos. E eu ainda assim estou avançando na vida dela e estou te travando? Então quem está errado sou eu. Você e fulana não estão trabalhando na mesma área. E você não está se comportando igual, então errado é você. E ponto. Então eu falei assim, eu sei que você está ressentida comigo, mas eu sei que você está esperando pedir de perdão, mas eu não vou dar, porque eu só peço perdão quando eu estou errada. Se eu não estou errada, eu espero a pessoa entender que quem está errado é ela. Eu não banalizo o perdão. Perdão é só quando está errado. Se você está certo, não pede perdão. Quem tem que se arrepender é a pessoa, não é tu. Assim, eu não estou errada. Eu te provei que é você que não está obedecendo. Por quê? Porque você é salvo pela graça, porque Cristo já aboliu toda a lei para você não precisar cumprir. Então, cada vez que alguém estabelece um mandamento na sua vida, você se rebela para desobedecer. Simples. E eu falei assim, a coisa que eu mais acho engraçada em vocês, que vocês têm dificuldade só para obedecer a Deus. Porque se o cara do YouTube falar para vocês fazerem uma coisa, vocês fazem. Se uma agente de moda levantar e começar a estabelecer que não pode mais usar preto, daqui a pouco tu vai nas lojas para comprar roupa e o preto sumiu. Ninguém questiona o que aquela mulher está dizendo. Se alguém chegar e dizer assim, a partir de hoje, assim, lembra da época que os nutricionistas começaram a dizer que o ovo era o inimigo? A quantidade da galera que vendia ovo, que ficou com problema financeiro por causa disso, porque ninguém queria comprar mais ovo. Alguém questionou o que esses nutricionistas estavam falando quando proibiram comer ovo? Ninguém. Vocês obedeceram de boa. E eu posso citar tantos exemplos que
dentro da moda, dentro da nutrição, dentro agora desse movimento de mídias sociais, que a pessoa pega e estabelece uma lei para você e você segue. Então, tipo assim, ó, você não tem dificuldade para obedecer, o seu problema é só obedecer a Deus. Parece que há um registro no coração dos gracionistas, que quando eles percebem que não há mandamento de Deus, eles se entregam e obedecem sem precisão. Você olha dentro das religiões a quantidade de regras denominacionais absurdas, e a pessoa obedece sem questionar. Mas tu quer restaurar um princípio, tu tem que escrever uma Bíblia, e ainda assim a pessoa não vai estar convencida. Porque o problema é só com Deus. Se você pega e estabelece uma doutrina, qual foi uma doutrina que eu fiquei horrorizada? Meu Deus, qual foi a doutrina? Tem um monte, né? A gente tem um monte de doutrina que tu pensa assim, como é que as pessoas acreditam nessa coisa e seguem essa coisa? Uma doutrina que surgiu alguns anos atrás, que eles interpretaram o texto de Apocalipse como anjos literais. Então, durante algum tempo, todo culto tinha que ter no púlpito uma cadeira vaga para que o anjo da igreja pudesse sentar ali. Então, todo culto, eles começavam a agradecer a Deus por ter enviado seu anjo para proteger aquela comunidade. E aí tu entrava na igreja e estava ali a cadeira vaga. E tu perguntava, quem é que vai sentar na cadeira? Ninguém pode sentar. Ali é para o anjo da igreja. Porque lá em Apocalipse, quando João escreveu as 7 cartas, ele escreveu para os 7 anjos da igreja. Então, era um anjo mesmo. E aí, criou-se uma doutrina da cadeira vazia para o anjo da igreja. Você viu alguém se levantando para questionar isso? Só o pessoal do nosso lado questionou isso. Os outros, você via se multiplicando. Começou numa igreja e se espalhou pelo país todo. Quando via, tinha não sei quantas comunidades com o culto da cadeira vazia para abençoar e honrar o anjo da igreja. Então segue doutrinas, segue leis, segue. Só não segue a de Deus. Você vai ver na sua vida que você segue rotinas. A sua dificuldade só está em obedecer a Deus. Você segue. Se qualquer outra pessoa, outro Zé, outra Maria, falar qualquer coisa para você, você nem questiona, você acredita. Mas parece assim que o Espírito percebe, isso parece de Deus. Peraí, a gente tem que ponderar, nós temos que ser sábios, a gente não pode concordar. Tá, mas querido, você concorda com todas as outras coisas na sua vida sem analisar? Não, mas a gente tem que ponderar, a gente tem que ser sábio. Vou dar um exemplo. O exemplo mais básico aqui. Dízimo e oferta. Por que é mais fácil ofertar do que dizimar? Porque dízimo é uma lei. E a oferta, cada um propõe o que estiver no seu coração. Você percebe muito claramente que o pessoal da turma do não dizimamos, eles começam a estabelecer, a regra deles para o dízimo é por causa que está dentro do Antigo Testamento, da lei mosaica. E aí tu chega assim, querido, Abraão deu o dízimo antes de Moisés estabelecer essa lei aí. Certo? E Jesus disse lá em Mateus, cadê aqui? Eu não botei esse texto. Que quando ele repreende os fariseus, eles falam assim, os fariseus eles dão um dízimo do endro, da hortelã e do não sei o quê, e eles esquecem dos principais elementos da fé, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Eles deveriam fazer aquelas coisas, sem omitir essas. Ou seja, Jesus não está dizendo que não deve continuar dizimando. Só que por que é difícil o dízimo? Porque o dízimo é um tributo, o dízimo é uma regra, o dízimo é uma lei, a oferta não. A oferta é você quem decide o que vai dar e quanto vai dar. Então, porque como está dentro de algo que você decide, você conhece um monte de pessoas que não têm dificuldade nenhuma para entregar 300, 400, 500 reais de oferta, mas tem uma dificuldade para entregar 10 pila de dízimo. Cara, não. Cara, não, assim, tipo, se é para fazer uma obra de caridade, para pegar esse dinheiro, eu não me incomodo, eu tiro até a minha roupa. Agora, dizimar, por quê?
Porque é uma lei. O único motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de dizimar é só porque é uma lei. Mas se alguém aparecer na casa dela e pedir um dinheiro para ela dá de boa. Porque é uma oferta. Agora, se alguém chegar assim, eu vou te mandar na casa do fulano para você entregar o dízimo para ele. Senhor, tem certeza que o fulano é para quem eu devo entregar o dízimo? Porque assim, ó, né? A gente tem que ter certeza dessas coisas. Toda vez que eu vou ministrar sobre dízimo na cabeça de alguém, você vê a dificuldade que a pessoa tem de receber esse ensino e você vê que a raiz é sempre o quê? É porque é uma lei. Se Deus chegasse e dissesse assim, não são 10%, pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser 1%, a pessoa ia dizimar de boa. Mas como Deus estabeleceu 10%, ou seja, está muito específico isso. A pessoa, cadê a minha liberdade? E a oferta? Pode dar o que cada um. Tanto que é assim, tanto que a oferta só pode ser válida, a oferta só é aceita por Deus quando ele está dentro da sua total liberdade, porque a sua oferta também pode ser rejeitada. E você vê qual é o motivo que você tem uma oferta rejeitada. Quando o propósito não é dentro de um ambiente de liberalidade. É isso que você lê nas escrituras. Caim teve oferta rejeitada por quê? Por causa de inveja do irmão. Então o que estava movendo ele a ofertar era inveja, a oferta dele foi rejeitada. Ananias e Safira tiveram a oferta deles também rejeitada. E por quê? Por causa de inveja de Barnabé. Porque todo mundo estava ofertando na igreja primitiva, porque eles entenderam que havia muitas pessoas com condições de vidas inferiores ali. Então, aqueles que tinham condições de vidas maiores começaram a distribuir a renda. E eles colocavam o dinheiro nos apóstolos, aos pés dos apóstolos, para os apóstolos distribuir para quem tinha mais necessidade. Só que aí chegou um momento que o Barnabé, eu acho que o nome dele no primeiro momento era José, que aí depois começaram a chamar ele de Barnabé. Esse cara, ele pegou e percebeu que ele tinha um terreno que ele nunca mais ia utilizar. E ele pegou e vendeu esse terreno. E ele pegou todo o dinheiro do terreno e depositou nos pés dos apóstolos, para os apóstolos distribuírem para quem precisasse. Ananias e Safira, sabendo, imagina assim, que todo mundo está dando 500 pila, 10 reais, 5 reais, chega um cara e vem, sei lá, um terreno básico está avaliado em quanto hoje? Tem terreno o quê? De 80, 60 mil. Aí, de repente, chega um cara e joga 60 mil na mão dos apóstolos. Pessoal, nossa, que generoso. Mas o que moveu o coração do José Barnabé foi o princípio correto da fé. Chegou Ananias e Safira, a gente também tem um terreno, a gente vai vender por 80 mil, mas a gente vai dizer que a gente vendeu por 30, e aí a gente fica com 50 no bolso, né? Isso aqui eu estou parafraseando, não diz o valor correto ali, eu só estou parafraseando. E a gente entrega 30 na mão dos apóstolos, e quando os apóstolos perguntarem para nós, certo? Quanto a gente vendeu o terreno, a gente diz que 30 mil, ou seja, o pessoal também vai entender que a gente é tão generoso quanto o Barnabé. Além da oferta ter sido rejeitada, gracionistas, teve juízo na hora ali. Novo Testamento, lá no livro de Atos. Ouça, juízo na hora. Nossa, nova aliança com juízo. Então, tipo assim, teve juízo na hora. Pedro falou assim, gente, que absurdo, o terreno é de vocês, se vocês quisessem vender, vocês venderiam, se vocês não quisessem vender, vocês não vendiam o dinheiro de vocês, vocês fazem o que quiser, a oferta é livre, gente. Ninguém é obrigado a ofertar, a oferta é livre. Mas por que vocês mentiram? Alguém estava dizendo, tipo assim, se vocês quisessem vender, falou assim, apóstolo, aqui, a gente vendeu um terreno e tem uma parte do valor que a gente quer dar. Beleza, estava livre, mas não. Eles começaram a criar toda uma aparência para ofertar e acabaram morrendo. Então, existe as ofertas que Deus não recebe? Existe, porque o princípio da oferta é a liberalidade do coração, está dentro de um princípio de generosidade. E você vai ser generoso no seu nível ali. Mas o dízimo, ele é uma lei. E aí, geralmente, o que o pessoal não entende é que a nova aliança com Cristo, ela não é uma aliança sem lei. É uma aliança superior. E eu já estou encerrando agora.
Isso é que o pessoal não entende, que quando foi estabelecido o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, não foi abolido a lei, ela se tornou superior. Isso é que você lê os apóstolos falando, que a lei de Cristo é uma lei superior. E o texto que eu vou trazer para vocês aqui é Mateus 5, 17, 22. Que Jesus fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, porque nós não nos baseamos pelas leis mosaicas, a nossa lei é pela justiça, que é uma lei eterna, é uma lei superior, ou seja, a lei mosaica, ela é uma sombra da justiça. E nós não seguimos a sombra, como nós lemos lá em Hebreus, nós seguimos a imagem real das coisas, que é a justiça. E aí Jesus fala assim: se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E você vê a expressão jamais entrar? Porque o ministério de Jesus era um ministério inaugural. Ele era a porta. Então, tudo que Jesus estava falando era dentro de um contexto de te permitir entrar no reino de Deus. Porque ele é a porta para o reino. Então, por isso que você vai ler esse conceito. Só que aí os apóstolos, que estão começando um ambiente de santificação, eles ensinam a fazer você a permanecer no reino de Deus. A não sair pela porta fora. Então, você vai ver muitas expressões de Jesus entrar. Não quer dizer que você ainda vai entrar porque você vai morrer e vai para o céu. Não, é porque quando ele está falando dentro do contexto dele. De entrar. Chega os apóstolos que estão dentro da função de Espírito Santo, eles falam para você permanecer. Tá percebendo? Porque ele é a porta. Por isso que eu já li, aí Jesus começa assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então, Jesus citou duas leis mosaicas aqui, que era uma sombra da justiça. Olha o que mostra que a nossa lei é superior. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não tem lei ou a lei é um pouquinho superior? Aí você pode dizer assim, mas por quê? Deixa eu te explicar. A palavra não matarás lá no hebraico significa não assassinar. E é realmente não assassinar sem motivo, ou seja, fora de um ambiente de legítima defesa. Porque em legítima defesa você vai ver que há uma lei que te protege. Ou Deus permitirá a vida em legítima defesa. Eu sei que a religião de vocês não ensinou isso, mas é o que está na Bíblia. Mas você não deve matar por motivo fútil. E aí o que aconteceu quando eles pegaram a literalidade da lei? Eles começaram a entender que o homem poderia bater na sua esposa desde que ele não matasse ela. Começou a ter isso. Eu vou bater nela, mas eu não matei. A Bíblia fala não matarás, é o que está escrito, não falou nada sobre bater. Aí a outra, o filho, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa, começava a xingar, insultar a outra pessoa. A lei não fala nada sobre insultar, a lei fala sobre matar. Aí o outro começava a depreciar, chamando o outro de otário, idiota e um monte de outros nomes bonitinhos, e diz, a lei não fala nada sobre isso.
Só que todos esses comportamentos, o cara que bate, o cara que assassina, o cara que insulta, o cara que deprecia, tem uma raiz. Qual é a raiz? Ele está irado sem motivo. Por quê? Porque se você tiver motivo, você pode matar. É o que está dizendo, legítima defesa. Se você tiver motivo, você pode se irar contra o seu irmão. Isso está escrito. Então, o conceito da lei original, o preceito da justiça, quer dizer assim, a gente vai estabelecer para eles não matar, para eles não agirem sem motivo. E aí eles começaram a dizer assim, já que não é matar, então eu posso bater. Posso deixar quase morta. Por quê? Porque o que Deus me condena é se eu não matar. Aí veio na segunda aliança, pegou e... Porque uma coisa que você vai entender na segunda aliança, que a aliança que vocês estão, que é a aliança de Cristo, por meio de Cristo, ela não é uma aliança que trata apenas com os atos, ela trata sempre com a raiz do problema. O que leva uma pessoa a insultar, a matar, a depreciar uma pessoa sem motivo é a ira sem motivo. Essa é a raiz do problema. Você se irou sem motivo, então por isso você fez todas essas coisas que ele está falando aqui. Então, a lei que vai ser estabelecida com você é assim, ó, não é apenas o que você fez. Se a gente identificar que você irou sem motivo, tu já está pecando. Tá, não é superior? Porque o outro cara ele podia matar. E tu não pode nem se irar sem motivo. A sua ira tem que ser justa. Adultério. A lei era assim. Se for pegar uma pessoa em adultério, os dois serão apedrejados e mortos. E aí o que acabou acontecendo no período lá deles? Às vezes o cara não cometia o ato em si, certo? Ou cometia, mas de uma forma disfarçada, porque tem que ser pego para ser apedrejado e morto. Essa é a regra, os dois. Ou apenas a mulher apedrejada, porque Jesus impediu ela de ser apedrejada, não porque ela estava errada, porque a lei estabelecia que tanto o cara quanto a guria deveria ser apedrejado, e o pessoal só pegou a guria para apedrejar. Ou acontecia aquele conceito de perseguição que hoje nós chamamos de assédio sexual, que é o quê? O cara ou a guria, em posição de autoridade, está querendo você. E aí eles começam a te perseguir por causa disso. Isso acontece muito em ambiente de trabalho. Alguns anos atrás, no último trabalho que eu tive uma moça que eu tive que dispensar ela, porque ela começou a colocar os funcionários contra outra guria, porque ela tinha desejo sexual por aquela guria, ela se definia como lésbica. E ela tinha uma atração muito forte pela fulana. E aí a fulana não deu bola para ela. Então o que ela começou a acontecer? Ela começou a perseguir a fulana por causa desse desejo sexual reprimido. Isso acontece muito. E aí a pessoa pode dizer, mas eu não estou tendo relações sexuais com a fulana. E as escrituras falam que eu tenho que fornicar, que eu tenho que cair em adultério. Você está entendendo o conceito? Aí Jesus pegou e disse assim, ó, se no teu coração você já querer fazer isso, você já é um adúltero. Por quê? Porque todos os erros começam a nascer no coração. Assim como os acertos. Então a lei, a aliança que vocês estão, ela é superior porque ela vai tratar com a raiz do problema. Sim, você não fez, mas você está doido para fazer. É verdade que você não matou, mas você bateu, insultou, depreciou, tudo sem motivo. É verdade que você não dormiu com a fulana, mas você perseguiu porque ela não te deu atenção, porque você começou a criar situações, você pegou e levou ela para o matagal e fez escondido de uma maneira que você nunca fosse pego. Ou seja, percebeu-se que a lei mosaica começou a dar muitas brechas para que a pessoa continuasse no erro, porque ela seguia a literalidade. E aí veio a segunda aliança e ela começou a tratar com a raiz do problema, com o coração. Porque o cara que, como aquela guria, ela começou a querer perseguir a outra quando ela foi rejeitada pela moça, ela falou, não,
Eu sou casada, eu tenho filhos, não quero você. E aí ela começou a perseguição. Se fosse no tempo da lei mosaica, ela estaria em pecado ou não? Não estaria, por quê? Porque ela não conseguiu dormir com a outra. Porque tinha que fornicar. Mas não, na nossa aliança ela está. Por quê? Porque a justiça, ela trata com as raízes do problema. Você quis fazer. Você só não conseguiu fazer porque você foi impedida. Mas todo o desejo está aí, dentro de você. E por causa disso, você já está condenada. Ou pelo menos julgada, né? A condenação é outro parâmetro. Houve uma alteração na nova aliança? Houve. Por quê? Porque a justiça de vocês é superior à dos escribas e dos fariseus. Agora, Deus vai olhar para as suas ações. Isso já tinha sido profetizado pelos profetas. Jeremias, eu sempre cito o texto de Jeremias. Ele fala que, Jeremias 17:10, porque o Senhor sonda a mente e o coração para recompensar cada um de acordo com o seu procedimento. Deus já olha para as suas ações externas de acordo com as suas atitudes que são internas, de acordo com aquilo que está no seu coração. Deus já faz isso. É só que antes ele não tinha estabelecido essa regra na primeira aliança com o povo de Israel. Mas na segunda aliança vocês estão não sobre uma sombra de bens vindouros. Vocês estão sobre a imagem real das coisas. Se tudo nasce no coração, então você vai começar a ser analisado não por aquilo que você não conseguiu fazer, mas por aquilo que você quis fazer. E vai ser tratado isso aí. Quando uma vez eu conversando com... Tanto que quando o pessoal às vezes tem dificuldade comigo, que quando eu falo sobre arrependimento, eu começo perguntando assim, fulano, por que você quis fazer isso? Aí eu... Ai, não, só ver se Deus me perdoou. Não, eu prometo nunca mais fazer. Disse, amado, mas se a gente não chegar à raiz do problema, do porquê que você fez isso, tu vai voltar a fazer, querido. A gente tem que matar a raiz. Vamos discernir a raiz? E aí vamos por quê? Porque é assim que funciona. Eu estou ensinando para vocês a viver de acordo com a justiça. A justiça trata com a raiz das coisas. Porque não adianta você prometer para Deus que não vai fazer se você nem está entendendo o teu próprio modo de agir, tu nem sabe por que tu fez isso, pai. Então, se o problema... mas o problema não é o ato, porque o ato é uma consequência de uma raiz que está no seu coração. A gente pode policiar você e matar a ação, mas essa raiz ela vai criar outro caminho. Como muitas vezes acontece, o cara sai das drogas e ele para de usar drogas ilícitas, mas ele se vicia em jogos da internet. O que aconteceu? Ele mudou uma ação, mas agora o vício dele criou aquela raiz, gerou outro caminho nele. Ele ainda é um viciado, só que agora ele é um viciado que todo mundo aceita, não um viciado que o pessoal reprime. Mas ele ainda está usando uma fuga de realidade ali. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, ó, a justiça, ela não está tão preocupada com o que você está fazendo. Ela está muito preocupada por que você está fazendo. Por quê? Porque não adianta abortar o que você está fazendo aqui e daqui a pouco essa raiz vai gerar outro caminho e daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa com elementos diferentes. Como um cara que não bate mais, mas xinga pra caramba. Então ele usou o palavrão como um recurso para não lidar com a ira dele. Como uma guria que não é mais viciada em remédios para dormir, com remédios depressivos, mas dorme o dia inteiro. Ela ainda está, a raiz ainda está ali, ela está criando outro caminho. Para ela ser livre de verdade, não adianta pegar e proibir, como acontece na religião, levar a pessoa a mudar uma ação externa. A justiça do reino vai levar você a mudar a raiz do problema. Então vocês ainda seguem uma lei, só que é uma lei eterna, superior, aquela que era a sombra da lei mosaica. Por quê? Porque vocês precisam entender que todo o reino
território tem leis, gente. Terras sem lei é cadeia, e mesmo dentro da cadeia tem as leis dos bandidos. Estuprador não dura 24 horas na cadeia. Para durar porque ele foi isolado, mas assim que tiver uma oportunidade, o pessoal vai matar ele. Vocês têm que entender, querido, que vocês obedecem leis o tempo todo. Na iniquidade há leis. Por isso que é crime organizado. Por quê? Porque tem leis. Então parem de ter essa visão de um evangelho, porque o evangelho ele não é um fim em si mesmo, ele é um caminho para o reino. É uma boa notícia sobre algo. O evangelho não é como tratam hoje, né? Ah, eu sou evangélica. Não, amor, você não tem como ser evangélica, porque o evangelho é um processo de meio. O evangelho está noticiando sobre algo. Você não é a própria notícia. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não é a própria notícia. Notícia do quê? Ah, notícia sobre o acidente do fulano, notícia sobre o nascimento do ciclano, notícia sobre isso e aquilo. Não é a notícia, você não, eu sou um noticiante, você está noticiando o quê? Então, o evangelho é um processo de meio para algum lugar. Você tem que ser, como eu chamo, sionita. Por que sionita? Já lembro da expressão. Eu uso o termo do Antigo Testamento, os filhos de Sião. Então, quem é filho de Sião é sionita. Ou os filhos do reino, que é no Novo Testamento, Jesus chamava filhos do reino. Ah, eu achava que reinicista é muito estranho, preferi falar sionita. Reinicista é muito estranho. E nós não somos uma religião, porque o reino de Deus nunca foi uma religião, é um governo com uma constituição muito clara, com regras, mandamentos e uma cidadania funcional, aonde você faz a sua parte, Deus faz a dele, você contribui para a vida do outro, sem tornar o outro um cativo da sua caridade. Porque o outro vai ser desenvolvido por você, mas ela não vai se tornar dependente de você. Eu queria trazer isso, e eu poderia falar sobre rebelião sobre outros termos? Poderia, como já falei. Por que eu falei sobre desobediência nos termos? Porque hoje a rebelião de vocês está santificada pelo Evangelho da Graça. Por isso que eu quis hoje abordar esse termo. Eu poderia falar sobre a rebelião pura e simplesmente, sim, só que hoje vocês têm uma doutrina humana que justifica a sua rebelião. Porque vocês foram ensinados que no Evangelho da Graça não tem lei. E que se realmente Deus te ama, Ele vai deixar você ser livre, sem leis. Mas se vocês entendem que a conduta do bandido é errado, por que vocês acham que a sua conduta é certa, se você é exatamente igual ao bandido também vive uma vida sem lei nenhuma? Sem respeito ao direito do outro. Se o bandido é errado por ele roubar o celular que você está pagando, roubar o seu carro porque você está pagando, entrar na sua casa e invadir, porque ele não respeita o direito à propriedade, a lei da propriedade, por que em relação ao reino de Deus está certo? É 2 pesos e 2 medidas, então o cara fazer isso com você é errado, mas você agir assim dentro do reino de Deus é correto, e se não está correto, não tem problema, porque Deus entende e conhece o seu coração. Mas ele não é um rei? Que rei é esse que não tem regras? Não é escrito isso lá em Provérbios, que a criança entregue a si mesmo, o seu fim não será proveitoso, além de desprezar o pai e envergonhar a sua mãe? E por que essa criança é entregue a si mesmo? Porque os pais criam ela dentro de um sistema permissivo. Permissivo. Ela vive uma familiaridade, uma paternidade, uma maternidade sem lei. Então ela faz o que tiver que fazer, o que está no coração dela. Sem lei. E aí o que diz? A criança entregue a ela mesma. Por que é entregue a ela mesma? Porque quando você vive sem lei, a única lei sua é você mesmo.
Eu estava conversando isso com meu filho esses dias. Eu falei assim, você precisa de um padrão além de você. Porque se você se estabelece como seu próprio padrão, você não sabe se você está avançando na vida ou não. Porque imagina um carro. Um carro, se ele não tiver referência, ele não sabe se ele está chegando ao lugar que ele quer chegar. Quando você coloca você mesmo como seu padrão de referência, você se torna, o seu carro se torna o seu caminho, o seu destino. Então, como é que você sabe se você está avançando e andando se você não tem algo além de você para te guiar? Como é que a gente sabe que está andando com o carro? Porque a gente está vendo as referências passarem, a gente está olhando algo fora do carro e percebendo que estamos indo. Mas se a gente só enxergasse o carro, como saberia se eu estou parado ou estou avançando? Isso é o que acontece quando você é o seu próprio Senhor e juiz. Você não sabe se está evoluindo ou crescendo, porque a única lei que há é você mesmo. Você é a sua própria lei, o seu coração é a sua própria lei. Então você não tem uma referência fora de você. E nós não servimos de referência para nós mesmos. Nós só podemos servir de referência para outras pessoas. Você precisa ter alguém além de você para poder você saber se você está avançando ou não na vida. Se você fica ensimesmado, entregue a você mesmo, você não sabe se está avançando ou não. Por quê? Porque o carro se torna o caminho, se torna o destino e você só consegue enxergar o carro e deu. Analise como está o coração de vocês sobre isso. Por quê? Porque, como vocês sabem, nós estamos à porta de outros processos. E você não irá sobreviver no tempo que está se aproximando com essa raiz de rebelião no seu coração. Porque vocês sabem que outra característica muito marcante do Ministério das Duas Testemunhas é fazer a separação correta entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque virá o dia em que haverá uma diferença, Malaquias fala isso, entre os que são de Deus e daqueles que não são. E sabe qual é essa diferença? Os que são de Deus mataram completamente a sua rebelião. Nós somos cidadãos funcionais. E os que não servem a Deus não mataram. Eles são gracionistas. Eu também sou gracionista, eu também amo a graça de Deus. Só que a graça de Deus ela me leva a renunciar coisas. Não a manter tudo quanto está. A renunciar coisas. E você no Evangelho da Graça, você vai ter dificuldade para renunciar a qualquer coisa, mesmo aquilo que está te fazendo mal. Você sabe que aquele comportamento está te fazendo mal, está prejudicando você e os seus, mas você não consegue renunciar a isso. Por quê? Porque você vai ter que criar uma rotina. Você vai ter que estabelecer um limite. E o que significa lei? Limite. E você aprendeu que Deus te ama, então você tem que viver sem leis. Então você não consegue dizer não nem para você. Vocês foram salvos pela graça, mas a graça ainda foi concedida por um rei. Não é uma chave que vira, é uma ordem que se obedece. Enviar o filho à terra aconteceu porque o filho obedeceu uma ordem que lhe foi dada. Libertar a nação de Israel aconteceu porque alguém obedeceu uma ordem que foi dada. Ministrar na vida de uma samaritana aconteceu porque alguém obedeceu uma ordem que lhe foi dada. Tudo o que você vê de milagre e atuação de Deus que você lê nas Escrituras só ocorreu porque alguém obedeceu uma ordem que lhe foi dada. Reino tem leis, tem regras, tem ordens. Se você não consegue obedecer uma ordem que lhe foi dada, você não verá nunca o agir de Deus na sua vida. Como aconteceu os milagres? Jesus mandou
eles irem. E eles foram. Como aconteceu determinada coisa? Deus mandou Moisés fazer aquilo e ele fez. Como Naamã foi curado? O profeta ordenou ele mergulhar 7 vezes e ele obedeceu. Não foi uma chave que foi virada, foi uma obediência que foi realizada. Enquanto vocês santificarem a rebelião de vocês, entenderem que isso é graça e amor de Deus, vocês vão ficar bloqueados na vida de vocês, porque isso só existe na religião. O reino de Deus é muito organizado. Se vocês terem dificuldade, o que quebrou a primeira aliança, amor? Foi falta de milagre? O que ferrou com a vida do povo de Israel? Foi falta de milagre? Foi falta de provisão de Deus? Foi falta de experiências sobrenaturais? Foi desobediência. Isso anulou a aliança. E quando você lê os textos apostólicos, você percebe que eles falam a mesma coisa. Se vocês continuarem desobedecendo a Deus, vocês vão anular, Cristo será anulado em vós. É isso que Paulo fala isso em Gálatas muito claramente. Se vocês desobedecerem a Deus. E o que os Gálatas estavam querendo desobedecer a Deus? Porque eles queriam obedecer a lei de Moisés da circuncisão. Só que a sua circuncisão é o batismo nas águas. O equivalente da circuncisão é o batismo nas águas. Você já se batizou em águas? Está circuncidado fisicamente. Agora, não apenas pelo prepúcio masculino, mas o seu corpo inteiro. Beleza, acabou, certo? Deu. Você não precisa fazer mais nada. E quando for para Israel, não precisa se batizar de novo também. Seu batismo lá está valendo. Acabou. E aí os Gálatas estavam querendo voltar a criar doutrinas da antiga aliança. Foi anulada. A primeira aliança acabou, gente. Acabou. Acabou em Cristo. Acabou. Por isso que diz que o final da lei é Cristo. Por quê? Porque ele estabeleceu outra regra. Acabou. E aí Paulo falou assim, se vocês se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A aliança com ele estará anulada. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo as regras da nova aliança, estabelecendo a antiga. Então, você obedecendo Deus ontem, você ainda está desobedecendo, porque se ele estabeleceu você dentro de um parâmetro superior, você tem que viver o que ele está querendo que você faça hoje. Eu vejo isso acontecendo direto nas denominações, eles ficam tudo voltando para Moisés, o que vocês estão fazendo, velho? Deixa Moisés para lá, Moisés já cumpriu o propósito dele. Você está em Cristo agora, segue vá para frente, que ele não fica indo para trás. E aí na cabeça deles eles estão corretos, por quê? Por causa que foi Deus que mandou também, mas Deus mandou para o povo hebreu. Tu é hebreu? Aí a pessoa fica lá caçando a árvore genealógica dela para ver se tem um sangue hebreu na vida dela, para poder justificar o motivo que ela tem que cumprir isso. De tanto que ela quer desobedecer a Deus, obedecendo a Deus. Certo? Encerramos.